Amém, irmãos. Nessa noite, já que Mateus deixou a gente, né? Uma situação um pouco complicada, elogiando muito, falando um monte de coisa. A minha responsabilidade já estava grande, multiplicou por 10. Então eu vou precisar da ajuda dos irmãos, né? Porque senão aí, né, vai ficar complicado. Pedi os irmãos para verem em 1 Pedro, capítulo 1, e a gente essa semana, né, semana que está começando, são 506 anos da Reforma Protestante. A gente não está comemorando, mas a gente está lembrando, né, que 506 anos atrás Lutero pegou lá na véspera da festa de Todos os Santos, pegou lá 95 teses que ele questionava algumas coisas sobre o papado e sobre a Igreja Católica, e aquilo chegou a nós, e hoje você tem uma Bíblia na sua mão ou no seu celular. E por você ter uma Bíblia na sua mão e no seu celular, graças àquele momento, aquilo que aconteceu ali, eu vou pedir uma ajuda para você hoje. Então, como é que a gente vai fazer isso? Já que você tem uma Bíblia, eu vou pedir para cada um ler um versículo, do versículo 1 ao versículo 16. Então, você pega, lê o versículo 1, o outro pega lê o versículo 2, e assim a gente vai. Todo mundo conseguiu abrir? 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro versículo para poder... 1 a 16. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma rica esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma herança que jamais poderá perecer, maculado seu terreno sem valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, em algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecido, mesmo alterado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E, apesar de não o ver agora, creem nele, e existem com alegria induzível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua vida, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que era para vós, não para si mesmos, e eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu os pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar as coisas. Por isso, surgindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não foram conformados com consciência e antes haviam em vossa ignorância. Mas, assim como são aquele que nos chamou, sejam santos também, vocês em tudo que fizerem.
pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Glória a Deus. A gente percebeu que várias versões diferentes da Bíblia, né? A gente que está acompanhando aqui da NVI pode perceber que os irmãos têm outras versões, e isso é uma bênção, né? Porque pode ver essa liberdade que nós temos de comprar uma Bíblia, de poder ter uma Bíblia, né? De poder ter até mais de uma, né? Alguns têm mais de uma. E durante a semana, enquanto eu estava numa dúvida cruel, orando e pedindo a Deus o que eu traria, né? Porque eu estou naquele roteiro da oração do Pai Nosso, preparando os estudos, comecei um outro curso, estudando, e assim eu falei assim, o que eu vou trazer? Eu cheguei a pensar no Salmo 46. Cheguei a pensar. Mas aí, durante a semana, lendo, e de repente eu resolvi ler 1 Pedro, e não li só o primeiro capítulo, li o livro inteiro, e essa palavra falou muito no meu coração, porque Pedro, ele estava falando a uma igreja que estava entrando num período de perseguição. Se você coloca no período histórico, o que estava acontecendo naquele momento eram pessoas que estavam sendo tiradas da sua terra por perseguição religiosa. Então eles estavam ali, né, saindo das suas casas. Tinham cristãos judeus, mas também tinham cristãos gentios que estavam, né, migrando de um lugar para o outro. E Pedro estava em Roma, né, mais à frente ele fala que ele escrevia a carta da Babilônia, mas era um termo que eles usavam para não falar diretamente que estava em Roma, para não dar problema se essa carta fosse abordada por alguma autoridade. Então ele disse que estava escrevendo de Roma, e ele sabia que lá no olho do formigueiro, lá na sede do império, as coisas não estavam fáceis. Era um império de Nero, a perseguição contra os cristãos estava se agravando. Provavelmente, quando ele escreveu essa carta, foi o ano que Nero colocou fogo em Roma. Ainda não tinha acontecido, senão ele teria falado, talvez. Mas foi o ano que Nero colocou fogo em Roma, e ali, então, ele acusou os cristãos. Muitos cristãos foram mortos, e ele estava mandando uma carta para esses irmãos que já estavam migrando de um lugar para o outro por perseguição, não estavam sendo bem acolhidos aonde eles estavam, porque um cristão no meio de um mundo pagão, né? E você está no meio de um mundo que tem muitos deuses. Você tem um Deus só, você é chamado de ateu. Parece coisa de maluco, né? Mas você só tem um Deus. Todo mundo tem um monte de deuses. Então, se você tem um só, então você é um ateu. Você não crê nos deuses. Então, eles estavam vivendo nesse momento. E Pedro, então, escreve a esses crentes que eram daquela região. Quero dar para você uma ideia da região que esses crentes estavam. Eles eram da região que hoje é a parte asiática da Turquia, né? Porque a Turquia tem um pedacinho na Europa e a parte maior fica na Ásia. Então, essa parte que hoje é a parte asiática da Turquia. Então, ele começa a escrever aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Essa apresentação de Pedro, que se apresenta primeiro como um apóstolo de Jesus, escrevendo a uma igreja que estava dispersa numa região geográfica, que provavelmente tinham várias igrejas em várias cidades, em várias localidades ali, eles estavam dispersos ali. Ele começa essa carta dizendo para vocês: olha, vocês estão dispersos, vocês são peregrinos, mas vocês são eleitos de Deus. Deus escolheu vocês. E ele tenta trazer nessa palavra uma palavra de esperança para eles que estavam começando a receber uma perseguição muito mais severa, muito mais cruel do que aquela que eles já estavam sofrendo, dizendo para vocês: o Senhor é com vocês, Ele escolheu vocês, vocês foram salvos. Deus já sabe de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Ele saberia que vocês creriam nele. Deus preparou a salvação para vocês. Deus está cuidando de vocês. Deus está preparando todas as coisas. E não só o Deus Pai. Aqui Ele coloca o Pai, que com pleno conhecimento de todas as coisas, o Filho,
que deu a vida na cruz, e o Espírito Santo que procede a obra de justificação, santificação, né, de regeneração, os três trabalhando para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que possam ter forças para suportar tudo aquilo que vem. Ele continua dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa coisa de chamar Deus de Pai é uma coisa que tem trabalhado muito comigo nos últimos tempos. A gente muitas vezes tem essa coisa do Senhor, aquela coisa do Deus distante, do Deus poderoso, do Deus dos exércitos, do Deus, e aquela coisa do Deus mais íntimo, Pai. O judeu do Velho Testamento, ele não tinha essa possibilidade de chamar Deus de Pai. Você vai ver ali as palavras que eram dirigidas a Deus mesmo pelas pessoas mais íntimas de Deus. Você vai ver Abraão, você vai ver o próprio Davi, né, que a gente teve aqui na semana passada, uma palavra maravilhosa, mas Davi dizendo que o Senhor é o meu pastor. Mas você não vê Davi chamando Deus de Pai. Você não vê nenhum profeta chamando Deus de Pai. E de repente Jesus chega e fala assim: o meu Pai. Mas depois ele diz assim: o Pai nosso. Então, esse Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é estendido para nós como parte de uma família. E Pedro está dizendo: olha, é o Pai de nosso Senhor. Mas eu quero dizer que ele também é o Pai nosso. Ele está dizendo, então, esse Pai, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos fez nascer de novo. Ele foi lá e pegou aquela pessoa que era uma simples criatura de Deus, uma simples criatura, e transformou num filho de Deus. Era necessário fazer nascer de novo. Então a gente vai lá naquele texto que todo mundo conhece, João capítulo 3. Se você puder abrir, senão a gente abre aqui e lê. Aquela fala de Jesus a Nicodemos. Meu óculos serve só de enfeite, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele começou elogiando Jesus, se aproximando de Jesus com aqueles elogios todos, mas aí Jesus corta ele e diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pedro estava dizendo para essas pessoas: vocês são nascidos de novo. Vocês não são mais nascidos da carne. Vocês são nascidos do Espírito. Você que está aqui nessa noite, você também é nascido do Espírito. Deus pegou você, pegou a mim, pegou a nós, que não compreendia nada, que não tinha fé nesse mundo, que não tinha esperança. E de repente veio com a sua palavra em um momento lindo da sua vida, da minha vida, ele fez você entender que você precisava de um Salvador, que você precisava de um Senhor, que você precisava de alguém para dar conta da sua vida, porque você mesmo não era capaz de dar conta da sua vida, então ele fez isso. Porque de outra forma você não poderia, eu não poderia ver o reino de Deus. E Pedro está dizendo para eles: vocês são nascidos de novo. Eu não estou dizendo aqui para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui para pessoas que têm uma experiência com Deus. E a essas pessoas ele disse: vocês têm uma esperança viva. Enquanto o mundo, em algumas versões antigas da Bíblia, diz assim: o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. O mundo não tem esperança no maligno. O mundo não tem confiança do que vai acontecer depois que morrer. E muitas pessoas até mesmo têm suas religiões, mas lá no fundo do seu coração não tem certeza e convicção, porque isso só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus, só o Espírito Santo de Deus pode gerar no nosso coração uma fé tal
uma fé tão grande, que você possa chamar Deus de Pai, Abba Pai, se sentir família de Deus, se sentir abraçado por Deus, se sentir herdeiro das heranças espirituais de Deus que são guardadas para nós. Ele está dizendo para essas pessoas aqui: vocês foram regenerados para uma nova e viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, você vai lembrar, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não havia mais necessidade de sacrifícios. Não havia mais necessidade de sumo sacerdote. Não havia mais necessidade de um templo que as pessoas iam 3 vezes ao ano fazer sacrifícios. Jesus havia dito para a mulher samaritana, quando ele encontrou com ela no poço: olha, vai chegar um momento que nem no monte e nem no templo, mas em espírito e em verdade vocês vão adorar o Pai. E são esses adoradores que o Senhor quer. Nós estamos aqui reunidos, não por causa de um templo. Nós estamos reunidos aqui porque nós temos um Senhor. E nós o adoramos em espírito e verdade. E hoje nós podemos adorar o Senhor com essa liberdade porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus ressuscitou entre os mortos. E Ele está dizendo para essas pessoas aqui: olha, vocês têm uma viva esperança porque Jesus ressuscitou. Vocês têm vida, porque Jesus deu essa vida a vocês. E Ele continua dizendo: vocês foram regenerados para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Muitas vezes, como o pastor João estava falando, algumas pessoas tentam colocar medo nas pessoas, tentando oferecer uma graça que não é tão graça assim. Uma graça do medo, uma graça do sacrifício, uma graça do: se eu não fizer o suficiente, Deus não vai me amar. Uma graça do: se eu não for santo o suficiente, Deus vai me abandonar. Parece que Deus está com um lápis e uma borracha na mão, e uma hora escreve meu nome no livro da vida, outra hora pega a borracha e o lápis e apaga. Acho que Deus tem coisa melhor para fazer do que ficar com um lápis e uma borracha. Hoje, o Claudinei está tão bonzinho, eu vou escrever o nome dele de novo no livro da vida. E hoje o Claudinei não está tão santo assim. Eu vou passar uma borracha e vou apagar. Aqui está dizendo que tem uma herança incorruptível. Aqui está dizendo que você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se entregar ao Senhor e crer que Ele tem uma herança incorruptível para mim e para você. Se preocupe em ser servo de Deus. Se preocupe em conhecer mais de Deus. Se preocupe em ser mais servo do seu irmão, companheiro do seu irmão, ajudador do seu irmão. Graças a Deus, eu já andei por caminhos assim, mas eu nunca perdi a esperança e a confiança de que o Senhor me salvou e, portanto, eu nunca tive medo do inferno no momento que eu criei no Senhor, porque eu sei que Ele me ama. E Ele não me lança fora, e não lança você fora, e não lança nenhum de nós fora. Por mais que às vezes a gente esteja entristecido, cansado, abatido, com a fé, parece até o tanque de reserva do carro quando não abastece, né? Com aquele ponteirinho lá embaixo. Mas vai ter hora que o Senhor vai levar você no posto de gasolina da fé e vai encher o tanque. E a gente vai assim, uma hora na reserva, né? E outra hora de tanque cheio. Mas eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar, não vai largar você no meio da rua, né? Porque se acabar a gasolina, Fábio, o Senhor vai jogar teu carro fora? Não vai. Vai cuidar, né? Mesmo que pegue um reboque, mas vai cuidar. Versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então o Senhor está guardando a minha vida e a sua vida. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês devem exultar. Eu devo exultar. Porque a salvação que o Senhor fez, a vitória dele na cruz, aquilo que ele fez por nós,
E aquilo que está sendo preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento humano, as coisas que Deus tem preparado para nós. Paulo, ele teve uma experiência que ele não sabe dizer se foi física ou se foi apenas uma experiência de uma visão, um arrebatamento, mas ele disse que ele foi até o terceiro céu e lá ele viu coisas maravilhosas demais que ele não sabia nem mesmo como explicar as coisas que Deus tem preparado para nós. Só que, nesse meio tempo, Pedro estava dizendo para eles, mesmo que a salvação está sendo preparada, Jesus foi preparar lugar, há um reino celestial te aguardando, mas nesse pequeno momento, vocês podem passar tribulações. O que é 5 anos, 10 anos de tribulação na vida, diante de uma eternidade com Deus? O que é passar por uma tribulação momentânea, e mesmo que a gente fale assim, mas eles iam ser colocados em estacas e queimados vivos? Mas ia acabar. Mas aquilo que estava sendo preparado na eternidade para eles era completamente diferente, porque era eterno. Infelizmente, as pessoas que não têm a nossa fé, que não creem naquilo que a gente crê, não conseguem perceber e abarcar a ideia de uma eternidade. E nós precisamos relembrar na nossa mente todos os dias o que é eterno. É uma coisa que não acaba nunca. Que você pode estar com Cristo ou estar sem Cristo. E nós escolhemos estar com Cristo. Amém? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que esse mundo, da maneira como ele vai acabar. E até esse momento acontecer, não sei se na nossa vida, não sei se nós estaremos vivos ou não. Mas o fato é, se isso acontecer na nossa vida, nós o veremos como ele é. Mas se isso não acontecer, nós iremos ao encontro dele. Então, nós aguardamos essa viva esperança em nós. Nós precisamos crer. Nós somos alimentados por essa esperança que foi guardada nos céus. Mas essa herança que nós temos, o Salmo 16, versículo 5, eu peguei a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz: Tu, Senhor Deus, és tudo o que tenho, o meu futuro está em tuas mãos, tu diriges a minha vida. O interessante aqui é que certa vez perguntaram a uma pessoa o que era o inferno. E essa pessoa respondeu: o inferno é simplesmente a ausência de Deus. É onde as suas orações não serão ouvidas, nenhuma graça é oferecida, nenhum favor é oferecido, nenhuma esperança existe. E o que é o céu? O contrário de tudo isso. E o interessante é, você tem essa vida, nós temos essa vida para escolher se a gente quer ter uma eternidade em que a graça é oferecida, o amor é oferecido, mas uma dimensão infinitamente maior do que aquela que nós presenciamos hoje, que todas as coisas que hoje nós temos encobertas, todas as coisas que hoje nós não enxergamos plenamente, vão ser desnudadas. E aí aquelas dúvidas teológicas que a gente tem, e aí isso e aquilo, vão ser esclarecidas. Aquelas coisas que a gente tem, e aí? Já imaginou você encontrando lá com Abraão e tirando dúvidas com ele, Abraão? Né? Aquela situação assim, como é que foi? Já pensou, Fábio, você tocando lá junto com Davi? Foi com uma posse. Né? Já pensou? Né? A Júlia lá com um pandeirinho lá tocando junto com a Miriam. Né? Já pensou? Essas coisas tremendas. Nós precisamos crer. Diz aqui no versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram,
procurando saber o tempo e as circunstâncias pelas quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Os profetas do Velho Testamento, cada um profetizou alguma coisa, né? Você vai pegar ali os livros proféticos, vai pegar os salmos, vai pegar fragmentos. Eles próprios, eles não entenderam o que eles estavam falando. Imagina quando a gente hoje estuda escatologia, né? Quanto amando, né, Bruno? Um acredita que vai ter um arrebatamento antes e depois vem uma tribulação, o outro acredita que no meio da tribulação, né, vai ser o pessoal arrebatado, e outros acreditam, não, nós vamos passar todo mundo pela tribulação e vai ser assim, desse jeito. A gente está enxergando embaçado, a gente está brigando muitas vezes por causa de pontos de vista. Eu fico imaginando os profetas ali no Velho Testamento profetizando sobre o Messias e não entendendo nada. Escrevendo ali, olha, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa outra maneira. E eles estavam ali indagando e perguntando, mas como será isso? Aquilo estava oculto para eles. Como hoje para a gente está oculto os fatos que são os pormenores da volta de Jesus, e a gente pensa em muitas coisas. E eu comecei, e eu deixei de ser professor de um seminário por causa disso, porque era confessional, né? E eu dei uma ideia diferente e falei assim, não dá mais aula aqui. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com pormenores. E aqueles profetas no Velho Testamento estavam ali profetizando e falando coisas, e para eles não faziam sentido, e eles queriam entender, mas aquilo estava encoberto. Mas nós não vivemos mais naquele passado em que o Messias para nós é apenas algo que viria. Mas nós vivemos na concretização e na bênção e na realidade daquilo que aconteceu na cruz, e nós colhemos os frutos e a herança disso. Nós temos um privilégio tremendo. Nós temos um grande privilégio de poder experimentar isso. Os anjos também. Eu fico imaginando os anjos lá na eternidade. O Senhor falando assim, olha, vai escrever um plano de salvação assim e tal. E os anjos, mas como é que vai ser, Deus? Calma. Mas como é que vai ser, Deus? Espera. E eles olhando atentamente o desenrolar da história e a ação de Deus se revelando aos poucos para o homem, né? Para a história lá. Né? Deus tratando com Noé estava no jardim de infância, e daqui a pouco vem Abraão estava no primário, né? Vem Davi já estava ali passando para o segundo fundamental, né? E ali Deus revelando ali as coisas, e de repente eles olham e falam assim, mas é assim? Os anjos desejavam ver, mas nós vemos e experimentamos isso. Pedro estava dizendo para essas pessoas, olha, os anjos quiseram ver, os profetas que profetizaram quiseram ver, mas vocês não só viram, vocês experimentam. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito Santo estava mostrando para eles e revelando coisas a eles, mas até certo ponto. Muitas vezes a nossa vida também é assim. Deus vai revelando aos poucos para a gente, porque às vezes a gente não tem a capacidade de entender, e depois quando acontece a gente fala assim, meu Deus, se eu soubesse disso antes. Mas Deus estava trabalhando na minha vida, na sua vida, estava trabalhando conosco, e Deus foi encaminhando a minha vida e a sua vida até chegar, até o momento que Deus queria fazer algo com você, ou através de você. Eles estavam ali. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Agora eu fico pensando naqueles irmãos que estavam recebendo essa palavra de Pedro, estavam recebendo aquele encorajamento, dizendo para eles assim, olha, vocês vão passar por todas essas coisas, mas vocês têm um Senhor que ama vocês, que cuida de todas as coisas, que escreveu o nome de vocês no livro da vida, que cuida de todos os fatos da sua vida, que está presente em todos os momentos. Nesse momento vocês vão passar por tribulações, lutas, dor, angústia, tantas coisas que vocês vão passar, mas calma, espera, porque
porque aquilo que vem para vocês é muito maior. Talvez você esteja pensando aqui nessa noite, mas o que essa palavra tem a ver comigo? O Senhor já começou a falar no começo do culto. Calma, espera. O Senhor é o nosso general. Ele vai à frente. O Senhor já começou a falar conosco no primeiro momento, dizendo assim: olha, como está o seu coração nessa noite? Será que o seu coração está tumultuado? Será que você nesse momento está pensando assim: será que a minha fé é suficiente para Deus? Será que aquilo que eu tenho entregue para Deus é suficiente? Será que eu preciso entregar mais alguma coisa? E aí a gente teve o pastor João dizendo, né, sobre a questão da graça e as pessoas que estão confiando no favor, na troca com Deus. Deus não quer fazer uma troca com você. Deus só quer cuidar de você. Deus só quer cuidar de mim. Só quer cuidar de você. Só quer cuidar de nós. Ele não quer que você coloque o seu coração naqueles que colocam dúvida. Talvez muitas pessoas que estavam ali no meio daquelas pessoas dizendo assim: mas será que realmente vale a pena ser cristão? Será que vale a pena sofrer perseguição por causa de um único Deus? Será que vale a pena dar a vida por um Deus que você não viu? Será que vale a pena você dar a vida por um Deus que você não toca? Será que vale a pena você dar a vida por um Deus que você não consegue enxergar? Será que vale a pena você se entregar e lançar e saber que você pode ser morto? E Pedro estava dizendo para eles: vale muito a pena, e vocês sabem que vale a pena. Nós sabemos que vale a pena, porque nós temos experimentado o amor de Deus nas nossas vidas, nós temos experimentado aquilo que Deus tem feito por nós nas pequenas coisas. E se você fizer uma avaliação da tua vida até você chegar aqui, você vai perceber quantos cuidados, você vai perceber quantos detalhes que passaram despercebidos na minha vida e na sua vida, e que você não percebeu a ação de Deus poderosa na sua vida, te conduzindo, te corrigindo, te colocando de volta nos trilhos e dizendo: ei, acalma porque eu estou no controle, acalma porque eu estou aqui. E concluindo, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, e coloquem toda a esperança na graça que lhes foi dada quando Jesus Cristo for revelado. Fique alerta à ação de Deus na sua vida. Fique alerta, com a mente preparada. Fique sóbrio a estar preparado, a estar atento, a estar de posse do controle da sua mente, para que nada te desvie do propósito de Deus, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para nós como comunidade. Deus tem preparado, mas é preciso estar atento, é preciso estar ligado, é preciso estar focado naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. Não coloque a esperança em você não, porque você vai se frustrar. Não coloca a esperança naquilo que você possui, porque você pode se frustrar. Não coloque a esperança no seu entendimento, porque ele pode falhar. Você pode chegar aqui na frente e dar um branco, né? E falar: o que eu estou fazendo aqui? Você pode chegar lá fora e de repente você fala assim: cadê? Mas coloque toda a esperança e toda a confiança na graça de Deus, no favor de Deus, no favor imerecido. Porque Deus te amou e me amou não porque eu tenha feito algo antes, mas é porque Ele quis amar. Vai entender, Deus. Ele quis pegar a mim e a você e te dar a chance de largar de ser uma criatura e se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que estava pronto e preparado para a perdição e agora é pronto e preparado para a salvação. Era como aquele gatinho que está no meio da chuva, todo molhado, todo machucado. Eu já salvei alguns assim. Aí você pega, traz para casa, dá banho, trata das feridas e começa a chamar de filho. A gente adota. Né? Mas só que nós não somos um gatinho e um cachorrinho, nós somos filhos de fato. De fato.
Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Entendeu? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode chamar Deus de Pai. Agora, para concluir, de posse desse conhecimento, de posse disso que tem que ficar gravado lá no fundo da sua alma, gravado de uma maneira que nada possa roubar esse entendimento do seu coração, de uma maneira que isso fique gravado no seu coração, de uma maneira que fique pétreamente gravado, igual aquelas placas que as pessoas colocam quando inauguram obras, que isso fique gravado no meu coração, no seu coração, quando a perseguição do mundo vier contra você. Porque talvez a gente não seja perseguido aqui, como eles estavam sendo perseguidos lá. Mas muitas vezes as pessoas vão dizer para você, como estavam talvez dizendo para aquelas pessoas, será que vale a pena servir a esse Deus? Será que vale a pena você deixar de estar fazendo algo no domingo à noite e ir para lá, passar 1 hora, 2, 3 horas, toda semana, fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar? Será que vale a pena? E aí você vai dizer no seu coração assim, vale a pena porque Jesus me salvou. Vale a pena porque Deus me ama. E eu, como filho, eu quero estar junto com a família. Eu quero estar sentado à mesa do Pai. Eu quero não pegar as migalhas que caem da mesa, como Jesus disse para aquela mulher que estava ali, e ela dizendo assim, Senhor, mas... E Jesus olha para ela e fala assim, olha, o banquete é para os filhos. Os cachorrinhos comem a migalha. E ela não entendeu. E ela falou assim, mas Senhor, eu quero migalha. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo, seja filha e sente a mesa. Você não vai catar migalha de Deus. Tem tantas pessoas hoje indo de lugar para lugar, procurando as migalhas que caem na mesa de Deus, procurando uma cura, procurando uma bênção financeira, procurando alguma coisa que seja temporária, mas que acaba. Mas o que o Senhor ofereceu para a gente não foi uma migalha que cai da mesa. Foi um banquete eterno. Coloque isso no seu coração e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.